Segunda-feira, 6 da manhã. Você acorda e se prepara para mais um dia, em que nele começa chuvoso. Você toma banho, café, escova os dentes, se arruma e vai pro transporte ou carro. Ao chegar na escola, se depara com pessoas que você vê todo dia e tem contato com aquelas que você acredita que possam agregar a ti. Tendo esse ciclo todo dia, às vezes até voltando tarde para casa e você ficou esse tempo todo na escola. Bom, tudo isso que eu falei foi um breve resumo da minha rotina e não é de muitos que irão ver esse vídeo. Todo mundo sabe a importância da escola e que ela é fundamental para nossa formação acadêmica. Nesse vídeo, irei destacar os lados negativos, qualidade de ensino, carga horária, pressão, relações sociais e tudo que é habitado cotidianamente. Se vocês estiverem percebendo que minha voz está um pouco diferente, é porque tô doente e eu vou gravar do mesmo jeito. E indo direto ao ponto, trate esse vídeo como um desabafo de um moleque que tá extremamente cansado pelo tempo na escola. E esse é o primeiro tópico, a carga horária, em que na lei brasileira são totalizadas 800 horas nos 200 dias letivos. Porém, se você analisar bem, essas 800 horas são passadas com muita facilidade, tendo em vista que você ainda volta quase de noite em alguns momentos, mas levando em consideração um dia normal, você tem aula das 7 até as 3 da tarde, ou seja, tu acaba presenciando o ambiente escolar durante umas 6 horas. Além do turno da tarde, os alunos podem ficar até 10, 11 horas do seu dia lá, e sinceramente, é um absurdo completo. Fica algo tão sobrecarregado que você não consegue distinguir a quantidade de informação que você teve nas aulas, além de chegar exausto para casa e não ter nem tempo para realizar alguma outra tarefa. Sendo assim, é algo muito desproporcional para o aluno num dia em que começa com aula de matemática e física, algo que vai envolver cálculos diretamente, e depois uma aula de história, que é bem mais debatido e assim por diante. Em tese, não tem como reclamar disso porque é o habitual, mas você sempre vai absorver informações distintas e na maioria das vezes vai se perder nessa disparidade de aulas. E bem provavelmente quando sair da escola, não vai lembrar de quase nada que teve no primeiro horário. E isso reflete na qualidade de ensino, em que há uma limitação no aprendizado dos alunos, o famoso decoreba, copiar o que tá no quadro, e é inevitável. Você uma hora vai ter que fazer isso, mas no fundo sabe que é irritante. E isso depende de cada professor. Terão aqueles que vão buscar uma aula mais debatida, incluindo os alunos, tentando fazer uma aula dinâmica, porém vão ter outros que só vão copiar no quadro, explicar o assunto de forma rasa e acabou, tá ligado? Ainda sendo bem mais fácil de deixar você disperso na aula. Tem professores que te ensinam matéria e tem professores que te ensinam pra vida, e esses são insubstituíveis. Por isso que grande parte dos alunos apenas decoram o assunto e passam de ano. Mano, saber a matéria é muito fácil. Mas aí você vai perguntar: nossa, Veiga, então por que você não sabe de tudo? Por que tu não é o melhor aluno? Cara, não existe você ficar apenas se restringindo ao que tá na escola. Não é aquilo que você vai usar no cotidiano, não é aquilo que você verá muitas pessoas falarem sobre. Talvez não é aquilo que você busca, porque esse assunto pode ser usado em uma área de trabalho específica, na qual você não almeja, entrando naquele questionamento. Te impede de aprender? Não. Vai ser realmente necessário para sua vida? Provavelmente não também, porque na minha opinião, a escola não tá ali para fazer você saber somente a matéria, e sim te formar para a vida, desenvolver sua formação acadêmica e lhe transformar um cidadão para a sociedade, seguir aquilo que você acredita, princípios, valores, direitos e realmente priorizar isso, porque na boa, o modelo de ensino já tá tão manjado que às vezes mais atrapalha do que ajuda, em que podemos usar de referência o iluminismo, um movimento que basicamente tratava a razão como o principal fator para fortalecer a humanidade, em que mediava atrás daquilo que seria o certo. Mas afinal, o que seria o certo para a escola? O papel que a escola busca cumprir está sendo bem executado? O âmbito escolar está sendo bem projetado para a formação das pessoas? Porque se for olhar para esses fatores, não parece que é um sistema para o real bem dos estudantes. Com isso, temos essa frase de Albert Einstein: educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. E o que essa frase quer dizer? Então, a minha interpretação é que não interessa você somente aprender fórmulas ou modelos que já são prontos, algo que você é obrigado a aprender, mas sim usar sua mente para pensar, ampliar cada vez mais a sua criatividade e te estimular, porque é isso que vai fazer você evoluir, não só como estudante, mas sim como ser humano. Ter pensamento crítico é fundamental para formalizar grande parte dos seus pensamentos, e é uma coisa que deve ter preferência desde o período escolar. Voltando sobre a parte do ensino, é perceptível a cobrança exacerbada pelo alto nível de atividades, trabalhos que às vezes não agregam em nada e só consomem seu tempo como aluno, além de serem colocados em um determinado prazo e você é obrigado a entregar, porque no final, o que determina para saber se você é um bom aluno ou não é a nota. Também tendo atividades que você só vai no texto, procurar o que convém com a pergunta e colocar lá. Provavelmente você não vai nem lembrar o que estava escrito naquele texto, e é disso que eu tô falando. Não é egoísmo meu ou algo do tipo, mas sim do que o povo precisa, e isso se torna um teste de resistência, porque toda essa pressão acumulada só vai atrapalhando o estudante cada vez mais, e que no final só as notas interessam. Eu fui perguntar ao meu irmão que tá fazendo faculdade de fisioterapia pra ver se ele lembrava alguma coisa de logaritmo, e ele simplesmente falou que não fazia ideia, porque basicamente ele não precisa, só que em algum momento ele foi obrigado a saber pra tirar nota. E é esse o ponto central de como tem coisa que não se torna necessário. Uma das coisas que a escola consome é o tempo, e eu já mencionei isso. Você deixa de fazer muitas coisas, eu vou ser sincero. Sinto que minha vida ficou monótona, sinto que todo dia é o mesmo e parece que as coisas não mudam. Claro que a escola é fundamental
e importante por vários fatores, mas a real questão é que o tempo não volta. Eu acredito que as pessoas não aproveitaram de forma ideal, porque é exatamente nesse período que elas iriam se preocupar com o futuro ou buscar sonhos e oportunidades, além de aproveitar esses momentos enquanto adolescente, porque seu tempo ficará limitado, e você sabe disso. Por que será que muitas pessoas abandonaram a escola? Estão abdicando disso por seu melhor futuro? Não é algo do nada. Não é à toa tudo que eu falei até agora. Todo mundo se sente sobrecarregado e o normal é buscarem conquistar suas metas, seja viver de internet, ter liberdade financeira, aprender coisas novas, e isso demanda tempo. E é justamente nesses quesitos que a escola atrapalha. A falta de oportunidade se torna presente pelo fato do pouquíssimo tempo, além de serem obrigados a cumprir a escola. E não sou eu que tô falando isso, e sim um bocado de gente. Um exemplo que eu posso dar é de um canal aqui do YouTube chamado Matemática em Evidência. Olha o quão louco é isso para um canal de matemática mencionar diversas vezes que a escola atrapalha seu futuro, e é uma perda de tempo. Uma coisa que eu nem lembrava é que eu já havia comentado num vídeo dele há 11 meses atrás, falando como ele era uma inspiração para mim e que eu tinha dado minha opinião sobre o sistema escolar, de que não usaremos nem 50% das coisas que se passam na escola, e o Logan me respondeu. Na época disse que era para eu continuar, tratando como se fosse um hobby, porque no momento certo, as coisas iriam chegar. E hoje eu tô aqui. Então, cara, eu já falei uma série de coisas que basicamente afetam sua vida por causa da escola, mas agora mencionando um dos lados positivos são os relacionamentos. O espaço escolar é um local perfeito para desenvolver amizade, por mais que você vai encontrar pessoas de todos os tipos, tristes, felizes, quietas, agitadas, estudiosas, sem esforços, e seja mais qual for, onde você entra num consenso de qual delas possa agregar à sua vida, às vezes até encontrando aquela menina que você gosta. Porém, do outro lado da moeda, temos as relações familiares, que também se tornam algo minimamente afetado. Suponha que sua aula acaba de tarde, umas 6, 7 horas da noite. Enquanto seus pais estão trabalhando e vão voltar cansados, é capaz de você nem ao menos conversar um pouco com eles, por todo o estresse do dia a dia que leva ao cansaço. E por incrível que pareça, num período grande, a gente vai conviver mais com pessoas que nem conhecemos realmente do que nossos familiares, que literalmente viram a gente nascer. E isso é meio triste porque pode impactar no futuro, e é justamente pela rotina. Tudo se baseia pelo tempo, e você não pode simplesmente agir como antes de que você era criança e fazer o que bem entendesse. O tempo agora é puxado, você tem que se preocupar com o futuro, realizar tarefas, estudar o que é fundamental, aprender realmente o que é necessário e assim vai. Falando por experiência própria, durante os anos de 2020 e 2021, eu mal tive a oportunidade de aprender algo realmente, tendo que acostumar com EAD, e com quase todo mundo foi assim. A pandemia atrapalhou pra caralho, fazendo com que eu corresse atrás do prejuízo de aprender os assuntos. Aí a sensação que me dá ao ir pra escola é o porquê de ser obrigado a aprender certas coisas que não entram na minha cabeça, além do tempo ser limitado pra cacete. E esse vídeo não é na intenção de falar que a escola é um lixo que você tem que abandonar, mas sim mencionar as diversas deficiências que fazem a gente ter essas impressões. A quantidade de informações a todo instante te dão limitações e até mesmo exaustões, às vezes madrugando pra estudar e fazer uma apresentação, até mesmo para uma prova de um assunto que você nem domina e também nem sabe se vai lembrar no futuro, entregar tudo no prazo. E eu sei, isso tudo é uma merda, mas saiba também que a escola é um dos locais que você pode aproveitar os melhores momentos da sua vida, principalmente por ter a oportunidade de fazer amigos. Então tente tratar esses momentos com carinho, que sinceramente vai ser o único período que você terá para isso, e irá sentir saudades consequentemente. Diante disso tudo, busque fazer algo a mais e não deixe sua rotina parada. Tentar garantir um futuro e investir em si mesmo, pois eu tenho certeza que você vai conseguir. Acho que já falei demais, porém eu espero que vocês tenham entendido meu ponto, e essa é a minha opinião sobre o falho sistema escolar. Mas é isso, muito obrigado e abraço.